Cabine do filme hoje está jurídica. Nesse dia especial comemorativo, eu trouxe um convidado mais do que especial também para a gente falar sobre esse cinema do direito, para esse cinema que envolve advogados, tribunais, e filmes que às vezes não falam diretamente sobre isso, mas traz essa temática que eu adoro e eu tenho certeza que o nosso convidado também. Então, venham com a gente aqui na nossa cabine de hoje falar sobre esse cinema tão empolgante. E eu quero dar as boas-vindas para o Henrique, nosso convidado de hoje, que também é fã do cinema jurídico. Bem-vindo ao nosso programa, à nossa cabine, para falar sobre esse tema tão legal. Muito obrigado pelo convite. De verdade, é uma honra estar aqui, um prazer enorme também para discutir filme jurídico. Eu sou apaixonado por dramas jurídicos. Sempre que tem um lançando por aí, vindo por aí, eu faço questão de assistir. Eu adoro. E me diga uma coisa, o que veio antes, o cinema jurídico ou a faculdade de Direito? As coisas meio que coexistem, né? Mas definitivamente eu acho que a faculdade de Direito deu um ânimo. Porque quando você começa a estudar direito, quando você começa a se envolver nesse mundo, muitas vezes você também quer assistir filmes que trabalhem, que tratem dessa temática, até porque você também agora já começa, mesmo que o nosso sistema jurídico, né, se o nosso ordenamento seja diferente, por exemplo, do dos Estados Unidos, a gente ainda assim tem algum tipo de eh, a gente tem algum tipo de proximidade pela questão jurídica em si, né? Pelo, por resolver um caso, por falar em um processo, as coisas, a gente vai entrando nesse mundo, né? Querendo ou não. Eu acho que é muito isso, é sobre a justiça, né? Sobre os ideais, sobre a forma como como se lida aquilo dentro da história, que aproxima a gente muito desses filmes. Você falou uma coisa legal, que é assim, é importante a gente ressaltar que os filmes que a gente costuma ver são os filmes norte-americanos, e o sistema judiciário deles é completamente diferente do nosso, né? Eles têm um outro sistema, eles têm uma outra forma de julgar, tudo vai para júri, tem aquela coisa de primeiro júri, segundo júri, a pessoa se declarar culpada ou não culpada, é um sistema completamente diferente, que a gente, inclusive, aqui estuda muito pouco, a gente tem só uma visão geral de como é que é. Eu acho que do Legalmente Loira, né? É um filme que, assim, que dá para ver muito bem. Ela vai, quando ela tá aprendendo como é que é esse sistema ali de vai para cá, vai para lá, é um pouco, é bem, essa parte é um pouquinho mais fácil da gente compreender. Porque o nosso judiciário não é tão empolgante, né? Não tem juízes de peruca batendo martelo toda hora, gente levantando e protestando no meio do negócio. Mas como a gente vê filmes deles, a gente acaba achando que essa é a nossa realidade, né? Então, já para começar desmistificando aqui, que não é a nossa realidade. A gente tem júris, né? A gente tem o juiz lá na frente, que quando tem aquela coisa da acusação, da defesa, a gente vê isso em muitos documentários sobre de crimes que estão tendo agora, mas não é assim, né, Henrique? E então eu queria puxar para os 12 jurados, que é os 12 homens e uma sentença, que é um filme que mostra muito como é que é o sistema do júri nos Estados Unidos. Porque isso tem uma diferença que é muito interessante, assim. Aqui a gente tem 7 jurados e a gente ganha por maioria. E os jurados não podem se falar entre si. Cada um deles tem o seu convencimento, eles não podem conversar sobre nada. Fica o oficial de justiça o tempo inteiro durante o julgamento do lado deles, indo ao banheiro, na hora que eles estão comendo ali, ficam meio que acompanhando. E lá não, eles têm que se reunir os 12 jurados, meio que numa coisa de 12 apóstolos, assim, toda uma coisa meio bíblica, assim. E eles têm que conversar sobre, tem que chegar num consenso. Por isso que a gente vê nos filmes que os jurados ainda não decidiram, os jurados estão há 3 semanas, um mês, estão lá fechados, decidindo. Enquanto eles não chegarem a uma conclusão, ou definitivamente não chegarem a uma conclusão, que daí eles dissolvem o júri, né? E convocam um novo júri, a história não acaba. E Os 12 Homens e uma Sentença é um filme maravilhoso. Eu tô falando do original preto e branco, tá, gente? Que tem um mais moderno, coloridinho e tal. Esse é com o Henry Fonda, que é só essa parte dos jurados. Eu acho incrível isso, porque daí ali, apesar de não ter nada a ver com o nosso direito, deles se comunicarem, mostra muito sobre a questão da dúvida, sobre a questão de você julgar alguém. Porque nessa questão começa o filme assim: o menino matou alguém. Não lembro quem que ele matou. E daí os jurados têm que decidir se ele matou ou não matou. E eles ficam o filme inteiro numa sala. 11 jurados acham que ele é culpado e um acha que ele não é, que é o Henry Fonda. E ele tenta mostrar de todas as formas por que existem dúvidas que o menino matou. Então, o filme trata bem dessa questão das provas, só que meio que um thriller, assim, todos os atores ali já eram meio famosos. Eu acho que é um filme que empolga, é daqueles filmes que se passam numa sala, dentro de uma sala, um tempo meio que real, assim, meio que reflete o tempo que eles estão discutindo. E é um filme que me empolga muito, como pessoa que trabalha com direito, mas também de mostrar esse processo, porque normalmente a gente não vê nos filmes, né? Normalmente a gente vê o lado de quem está esperando os jurados decidirem.
Não sei se você já viu esse filme, mas se você gosta de filmes assim de júri mesmo, que mostram mais o dia a dia do júri. Eu adoro esse tipo de filme, não só porque eu trabalhei no júri, mas eu acho que traz essa coisa do teatro também e do trabalho das provas. Olha, durante os 2 anos que eu estagiei no tribunal, inclusive que encerraram em março desse ano, né? Porque eu não podia até renovar o contrato. Eu trabalhei numa vara, era uma vara grande, tinha muita coisa na vara, né? E uma das coisas que tinha era justamente o tribunal do júri. Assim, é assustador. A série, inclusive, do O.J. Simpson retrata isso muito bem, né? Até que os jurados começaram a enlouquecer, porque não aguentavam mais. Tanto que o júri foi super rápido, porque ninguém aguentava mais aquele processo, né? No caso, American Crime Story, primeira temporada. Povo contra o O.J. Simpson. E aí a gente também tem justamente o filme que mostra isso muito bem, né, dos Estados Unidos, que é o 12 Homens e uma Sentença. Eu vou confessar uma coisa. Eu não assisti a versão de 57 do Sidney Lumet. A que eu assisti para a faculdade, e até para tentar trazer uma contraposição para o grupo, que foi no primeiro semestre, eu assisti a de 1997, dirigida pelo William Friedkin, que é um filme colorido. Ele já é um filme colorido, eu acho que inclusive ele é até um filme mais robusto. Ele é mais longo do que o filme do Lumet, ele tem acho que 20 minutos ou meia hora a mais. Meia hora essa que admito que eu acho que faz uma diferença, porque, meu Deus do céu, o filme é longo. Tem hora que parece que ele é interminável, mas ele é um filme muito legal. Porque eu não sei como é que é a versão do Lumet, né? Não sei nesse aspecto, mas a versão de 97, ela traz um elemento a mais para dentro das discussões, que é um elemento sociocultural. Então você tem muitas pessoas totalmente diferentes. Então você tem vários homens brancos, aí você tem uns 2 ou 3 homens negros, um deles é imigrante, o outro é de uma religião diferente. Então, às vezes, esses comentários socioculturais, essas questões, acabam se atritando entre si e fazendo com que as discussões aflorem um pouco mais e caminhem para outros lados. Lados esses que sempre acabam sendo puxados de volta para o assunto central, mas que estão lá para serem debatidos e são debatidos de fato, né? Inclusive, eu acho muito legal justamente como o personagem do, se não me engano, é o jurado número 4, né? Que ele aponta justamente inúmeras. Porque o caso parece muito claro. Se eu não me engano, o menino tinha matado o pai, ou estava sendo acusado disso. Então, ele matou o pai. E aparentemente, todas as provas eram claras para isso. Mas todas elas tinham algum detalhe que colocavam tudo à prova. Assim, né? Tudo a perder. Tipo, será realmente que foi isso? Parece que pode ser, mas será que realmente foi? E o que eu acho mais legal é que as coisas não parecem que são pelo em ovo. Não parece que eles estão. O cara tá pegando pelo em ovo porque tá querendo absorver. Absolver, desculpa. Absorver é foda. Não tô querendo absolver. Realmente tem algum detalhe ali que põe tudo na dúvida. Que parece estranho. Que realmente é estranho. É isso que eu acho que é o mais legal do filme. Acho que o mais brilhante, o mais genial disso tudo. É legal você falar isso, porque isso tá aí uma atualização de um filme de uma forma muito inteligente, porque o original é de 50 e pouco. Então, a questão é puramente as provas e o julgamento, não é tanto sobre os jurados, é mais sobre os fatos. E o filme mais novo já trazer todas essas questões, eu acho muito válido e muito interessante, porque faz parte, acompanhou também um pouco as discussões que estavam tendo toda a sociedade, né? Extra filme. Então, não foi só uma cópia do filme original, foi uma adaptação mesmo, foi uma atualização. E é justamente essa parte que a gente gosta de ver, né? Por que filmes de crimes, séries, por que existe tanta série, documentário sobre direito penal, sobre crimes reais? Porque as pessoas gostam de entender e de saber o que aconteceu. E de querer também formar o seu próprio convencimento, porque não é simples, porque o ser humano não é simples. Crimes, normalmente, esses crimes passionais, crimes de homicídio, não são simples de entender. Você lida com outras questões além dos fatos, né? Você lida com várias questões sociais, se lida com várias questões raciais, se lida com várias socioeconômicas, são muitas coisas em volta do crime. Então, isso é muito interessante que você está falando, porque até menos. Eu tenho um pouquinho problema com adaptações, né, de filmes clássicos que eu adoro. Mas já fiquei mais empolgada para assistir agora que você falou. E me lembrou do Sol é para Todos, que também é uma adaptação que traz muito essa questão racial forte, né? A grande tema do How to Kill a Mockingbird, que é o livro,
essa questão racial, o cara, né, que teria matado, estuprado uma menina branca, um homem negro. E o livro é super complexo, é um dos meus livros favoritos da vida, assim, porque ele tem muitas nuances, ele é contado em primeira pessoa pela menina, só que o filme eles fizeram uma escolha de trazer basicamente a parte do tribunal, porque eu acho que é a parte empolgante que daria realmente cinema. Então ele tem uma abordagem um pouco diferente, ele fala muito, né, do pai dela, da figura do advogado ali nesse filme, do advogado incorruptível que quer defender o cliente dele porque ele acredita naquele ideal. Então, esse também é um tipo de advogado que eles mostram, né? Que é aquele advogado que está ali pelo ideal, está ali porque ele quer fazer a diferença. E eu gosto muito, eu acho isso muito bonito, assim. E não são todos os filmes, né? Porque muitos filmes o advogado também é corrompido pelo sistema, acaba sendo perseguido. E nesse eu já gosto muito, assim. E você, eu sei que você gosta muito também do Tempo de Matar, que também tem esse advogado incorruptível, que vai pelo ideal. É um filme muito bom e eu quero que você fale um pouco pra gente sobre ele. Eu tô até pesquisando aqui só pra. É isso aqui que eu tava pensando mesmo. Tem dois filmes, na verdade, que trabalham isso muito bem, essa questão também racial. Que é o Tempo de Matar, que é um filme que eu adoro. Eu gosto de Tempo de Matar porque ele é um filme que nunca para, né? Ele tem. Ele não tem exatamente um mistério a ser resolvido, porque o crime que o personagem do Samuel Jackson está sendo julgado é muito claro. Todo mundo sabe que foi ele que entrou na delegacia e encheu de bala os dois caras que estupraram a filha dele. Isso fica bastante claro no filme, né? Mas é justamente sobre o como tem uma diferença de julgamento nos Estados Unidos. Diferença essa que já tinha na época, e o filme, se eu não me engano, salvo engano, ele se passa, acho que nos anos. Eu não lembro se ele passa nos anos 60. Não, eles passam já nos anos 90 mesmo, né? Sim, O Tempo de Matar. É já sim. nos anos 90. E que hoje em dia teria sido. É que assim, por vezes o filme é tão bizarro a forma como o personagem é julgado, como ele é tratado, que a gente às vezes até acha que estava nos anos 60. Mas na realidade, a gente estava já nos anos 90, né? E que tem justamente um dos maiores diálogos de tribunal, um dos maiores defesas de tese do cinema, que é justamente o discurso final do personagem do Matthew McConaughey. É genial, é assim, é brilhante e é hiper impactante o jeito que ele fala, a forma como como ele como ele defende o personagem do Samuel Jackson e como aquele crime, né, toda aquela situação de terem pego e estuprado a filha dele, depois ele ter matado os dois caras dentro da delegacia, conseguiu ressuscitar numa cidade, por exemplo, a Ku Klux Klan, né, a clã juntando um monte de gente racista, como o advogado sofreu ameaça. E assim, o filme não para, e o que eu gosto dele, ele é um filme que ele tem muito drama, ele tem muitos elementos de thriller, ele tem até ação. Eu acho que isso tudo é muito legal, porque cada vez quanto mais a coisa avança, maior a bola de neve vai ficando. E dessa história que você comentou, do Sol é para Todos, que agora eu fiquei com muita vontade de assistir, a gente também tem um filme mais recente, que é o Luta por Justiça, com o Michael B. Jordan, que tem uma narrativa muito parecida. A grande diferença é que ele também tem aquela figura do advogado incorruptível, só que ele, na realidade ele é um homem negro formado em Harvard, o que nos anos 60, quando o filme se passa, é raríssimo, tentando justamente defender o cliente dele por um crime do qual ele não cometeu, mas ele está sendo acusado de ter cometido. É um filme assim excelente, é um drama jurídico fantástico também. Eu acho legal esses filmes do advogado incorruptível, porque eles falam muito sobre o cliente, sobre o crime, mas sobre a figura do advogado. Porque como você falou do Samuel Jackson, ele era culpado, né? Não é assim, é porque normalmente a gente pensa, não, o advogado incorruptível é só aquele que defende inocente. Não, ele não defende só inocente. Ele defende um ideal, ele defende, pô, o cara matou os dois caras, mas porque os caras estupraram a filha dele de, sei lá, 9, 10 anos de idade, quando eu tava voltando para casa. Tipo, e assim, não é só um assassinato, é tudo que tem em volta. E esses filmes, eles trazem essas discussões, o que eu acho muito legal, e principalmente essa questão racial nos Estados Unidos, que é muito forte. Aqui no Brasil também é, mas lá eles fazem mais filmes sobre isso, né? Agora aqui eles estão fazendo mais, como fizeram agora na medida provisória, saiu o filme, né? Então eles estão tentando trazer essas questões envolvendo um pouquinho de direito, um pouquinho de. Mas os Estados Unidos eles já fazem isso há mais tempo.
E é muito interessante a gente ver isso, o advogado é incorruptível porque ele acredita na lei e ele acredita no que ele está defendendo, em dar um julgamento justo. Não necessariamente ele está defendendo inocente, né? Você falou do filme do Michael B. Jordan, eu lembrei do filme do Marshall, que fala sobre o primeiro advogado negro, né, que virou o ministro do Supremo, digamos assim, da Suprema Corte Americana, primeiro negro, que era o Marshall. E ele tem, né, vários julgamentos famosos nos Estados Unidos e mostra toda a batalha ali dele como advogado. Então é um filme muito legal com o nosso saudoso Chadwick, né? É um filme que ele fez que não ficou tão famoso porque Pantera Negra veio e tipo dominou todos os filmes sobre todas as falas sobre ele, mas é um filme muito legal e que traz uma figura muito importante também. Que por muito tempo essas figuras não foram mostradas, tipo, mulheres e homens juristas, né, que fizeram a diferença porque fizeram. Teve que ter uma mulher, teve que ter a homens, mulheres, pessoas que, além do homem branco lá que estava lá há 1000 anos, tiveram que ter essas pessoas para mudar alguma coisa. E agora eu gosto que o cinema está acompanhando, ainda está atrasado um pouco, mas está vindo para tentar contar essas histórias, né? Então eu gosto muito disso. E você falou do Michael B. Jordan, é um outro ator que ele é um pouco subestimado, né? As pessoas acho que não conhecem muito os filmes dele. As pessoas talvez não conheçam muito os filmes dele, mas assim, ele é um cara que ele tem tido muito destaque. Eu vou até, só por curiosidade, até olhar o que ele andou fazendo recentemente, porque eu mesmo não tô me lembrando muito. Mas assim, ele é um ator muito forte. Ele ficou muito grande também com o Pantera Negra, né? Mas ele também fez outras coisas muito boas. Ele fez também, por exemplo, Creed, que todo mundo gosta muito. Eu, como nunca assisti, né? Mas ele tem uma participação, ele tem uma atuação forte em Fahrenheit 451, mesmo que o filme da HBO seja um desastre, é uma ofensa ao livro do Ray Bradbury, mas ainda assim ele personifica bem o protagonista, o Montag. Ele é um ator que vem crescendo. Eu acho que ele cresceu tão bem, tão, tão bem talvez não, mas ele cresceu tanto quanto o Chadwick, pelo mesmo filme, porque ele tem um dos melhores vilões da Marvel. Justamente, então, inclusive o Pantera Negra não estava na minha lista, mas eu acho importante agora que a gente entrou nessa seara aqui, porque é um filme que ele não é propriamente um vilão, né? Eu acho que isso é o que pega tanto nesse filme. Ele traz uma. Aí sim entra uma questão do que é justiça, né? O que é justiça, o que é vingança, o que é reparação. Porque o personagem do Pantera Negra, o Chadwick, lá, que é o T'Challa, ele acha que eles têm uma sociedade maravilhosa, eles têm um lugar lindo, que ninguém. Que assim, tá tudo perfeito, eles não querem abrir para o resto do mundo, porque o resto do mundo não tem nada a ver com isso e não estamos nem aí para vocês. Vocês que lutem. E o personagem do Michael B. Jordan, que eu não lembro o nome, não lembro, É Killmonger. Killmonger, isso. Ele acha que, gente, existem negros sofrendo no mundo inteiro e vocês têm a gente tem as condições, porque ele cresceu nesse sofrimento, né? Então ele fala, vocês têm essas condições de minimizar, de ajudar isso, e só que ele vai para um viés de justiça vingança, né? Porque ele quer armar essa população para ir contra o sistema opressor. De certa forma, ele não está errado. Ele traz um ideal do cara que quer melhorar uma população que está sendo oprimida. Então, a questão do Pantera Negra é um dos poucos filmes, inclusive, é um dos filmes que né, a Marvel fez para concorrer ao Oscar. Então, eles trouxeram uma questão subjacente muito mais complexa do que aquela maniqueísta do vilão que só quer tomar o poder. Ele não queria só tomar o poder. Ele queria tomar o poder porque ele tinha intenção de abrir aquilo para ajudar as outras pessoas que estavam sofrendo. Então, ali entra uma questão, uma discussão muito interessante sobre o que é justiça e sobre o que é vingança, que eu acho que muitos desses filmes trazem, né? Inclusive, é algo que falta um pouco na Marvel, né? Ou às vezes alguma discussão mais aprofundada. Eu acho que Pantera Negra justamente tem isso. Ele discute bem mesmo o limiar entre justiça e vingança. Tanto que você tem um dos vilões mais bem construídos, ou talvez o vilão mais bem construído de todo o universo cinematográfico deles. Né? E personificado em um também desses grandes atores. Infelizmente, você comentou do Marshall, esse também foi um filme que eu infelizmente ainda não assisti, mas que tá na minha lista. Já tô até acrescentando. Na Deixar lista ele no radar. interminável de filmes para a gente assistir, que não acaba nunca, né? Mas é isso aí, fazer listas é o nosso papel aqui no podcast, aumentar listas, eu sempre aumento as minhas também. O Tempo de Matar eu vi há muitos anos, e daí quando você falou a primeira vez, já tá na minha lista aqui, agora eu vi que tá fácil de assistir no streaming, então também hoje provavelmente eu vou sentar e vou rever. Esse filme é realmente assim. Ele é um filme. Ele é envolvente. Ele é um filme divertido. Ele não é parado. Ele não é cansativo. E, assim, eu sou suspeito pra falar. Anotado. Para a gente não falar que esse ano a gente ainda não teve um drama jurídico, dentre os 80 filmes que eu já assisti até o momento de 2022, eu encontrei um.
Um filme que, inclusive, eu gosto muito, que eu vi no cinema e, pelo visto, agora acho que entrou agora no Telecine há pouco, chamado O Traidor, um filme italiano. Ele é italiano-brasileiro, na verdade, porque ele teve, inclusive, participação da Maria Fernanda Cândido, ela tem participação ativa no filme, e ele conta justamente sobre o processo de acusação, né? De julgamento do Tomásio Busqueta. Brusqueta, eu não sei como pronuncia o nome dele direito, mas dos anos, se eu não me engano, 70 ou 80, na Itália. Como ele entregou a Cosa Nostra e foi responsável por um grande júri. Não lembro nem, na verdade, se era um júri, se era um julgamento, enfim, se era uma espécie de CPI, porque foi um negócio muito grande. Um negócio Legal. absurdo. E é um grande filme. Ah, desculpa. Não, eu não conhecia esse. Tô gostando de ouvir você falar. Eu vi rapidamente quando saiu, por causa da Maria Fernanda Cândido, mas não sabia direito do que era, e me interessei. É um filme de máfia e também um drama jurídico. Assim, ele é tudo. É muito legal. Ele conta justamente sobre o processo, né? Ele tem um grande foco nisso, nos vários tribunais pelos quais ele passou ao longo do tempo, e o como que ele ajudou a delatar a Cosa Nostra. O filme é muito, mas é muito legal. É muito bacana. Bom saber, mais um E para minha lista dá pra gente interminável. também ter uma. E assim, dá pra ter uma palhinha sobre o direito italiano, né? Sim, eu gosto muito quando a gente também sai um pouco do eixo Brasil-Estados Unidos, né? Quando a gente pega um pouco de outros países, a gente entende um pouco mais. Os filmes argentinos, por exemplo, também tem um sistema jurídico super confuso que dá para ver do segredo dos seus olhos, gente. A promotora fica junto com o delegado na mesma sala, e eles investigam junto com o promotor, e daí, tipo, o juiz tá no mesmo fórum, é um negócio meio esquisito, assim. E esquisito pra gente que está acostumado com outro sistema, né? Então é legal da gente ver, e assim, às vezes também não tentar entender muito, embarcar na questão, porque normalmente isso aí é só procedimental. A gente que é do direito, né? A gente quer entender no detalhe como é que funciona, como é que investiga, qual que é a hierarquia de forças ali. Mas não tem tanto problema para quem tá assistindo e podendo embarcar na história e acompanhar a discussão, que é sempre muito mais legal, assim. E tem um filme, inclusive, que eu gosto demais, que eu sempre falo que é um dos melhores filmes jurídicos que eu já vi na minha vida, e que você fala, mas é jurídico esse filme? Que é o musical Chicago. Eu falei desse musical aqui uma vez, e assim, para mim, a gente estava falando de júri, uma das melhores representações do tribunal do júri. Porque essa questão de mulheres que eram condenadas por assassinatos, normalmente de maridos péssimos, até tem uma música lá que elas cantam que todas estão falando que os maridos eram péssimos, bebiam, traíam, batiam nelas, e assim, meio que justificando porque elas mataram eles. Mas para mim, a grande parte que mostra como um dos melhores filmes de júri que eu já vi é a cena do júri mesmo. Que o advogado, que é o Richard Gere, ele começa a defender a tese dele ali, né? A fazer a defesa dele, e ele começa a sapatear. Porque todo esse filme é assim, ele vai mostrando o que está acontecendo e a música entra como o que não está sendo dito, o que tem por trás do que está aparecendo. Então, o que eles estão pensando, o que eles realmente estão querendo dizer. E nessa cena ele está sapateando, e ele começa a sapatear mais forte, enquanto ele vai falando. E vai aparecendo vários elementos de circo no tribunal do júri, como a justiça cega, ele manipulando mesmo, como se fosse um títere, né? Aqueles bonequinhos que fica segurando assim em cima, manipulando o júri, manipulando o juiz, porque ele está manipulando o sistema. E à medida que ele vai falando e vai ganhando, assim, e assim, ele está querendo dizer que ela foi. Ele completamente subverte a história. Ele conta uma coisa completamente mentirosa, ele muda tudo que está sendo dito, mas a forma como ele fala e como ele vai apresentando isso para o júri é muito inteligente. E essa cena, assim, ele vai sapateando mais rápido, até quando ele termina de falar, ele termina de sapatear, tipo, ele ganhou o júri, entendeu? Com base na retórica. Então, para mim, isso é a grande representação do que é um tribunal do júri, porque é mais do que provas, é como você apresenta isso, né? Por isso que tem advogados especializados em júri, e tem todo um júri, para quem não sabe, não entende de direito, é uma parte do direito muito específica. Tem advogado que só faz júri, não, é muito especializado porque tem toda essa questão do teatro. E o Chicago, para mim, que é um filme que não tem, a princípio, muito a ver com justiça, né, sobre musical, sobre mulheres que mataram os maridos, mas tem uma das melhores cenas de júri para mim que é essa, assim. Eu gosto demais. Então eu queria constar aqui que eu falei, não posso falar de filme jurídico sem falar de Chicago
E eu acho que são filmes, como você falou, nem todo filme precisa falar, ter um advogado, precisa ser o tema principal ser o direito, né? Tem muitos filmes que o direito toca de uma forma é, indireta, e às vezes a discussão é ainda mais profunda do que um filme sobre advogado, né? Inclusive, eu preciso muito assistir Chicago, porque pelo visto não, né? Ele junta duas coisas que eu amo: direito e musical. Porque eu sou apaixonado por musical. Ano passado, a gente teve, foi, eu acho que talvez o ano mais dos dentre os últimos que teve mais musical. A gente chegou a ter 10 musicais no ano, coisa que é raríssima de acontecer, né? Eu ia até fazer um ranking, só que eu deixei de lado porque eu não quis assistir Cinderela. Não tava afim e acabei não vindo. Mas Chicago, então, pelo visto, junta duas coisas que eu gosto muito, que é direito e musical. Você tinha comentado também do eixo, né? Fora desse eixo, Brasil, é, Brasil e Estados Unidos. E se você não se importar, eu vou voltar mais um pouco para a Itália, porque tem mais um filme esse disponível na Netflix também, do ano passado, é original. É um filme que eu admito que eu não gostei, tá? É um filme que, como filme, eu não achei legal, eu achei chato, cansativo, mas ele mostra um pouco do direito italiano, de uma forma interessante. Chama Yara, sobre uma menina que desaparece de um dia para o outro, e trata sobre a investigação dela e como eles chegam no culpado. E é interessante de você perceber, por exemplo, que na Itália o responsável por fazer as investigações é o próprio Ministério Público, é a própria promotora que investiga tudo. Ou seja, a mesma pessoa que faz todo o inquérito, toda a investigação, todo o inquérito policial, entre aspas, que aqui no Brasil seria o trabalho do delegado, né, da perícia, da polícia civil. Na Itália, aparentemente, quem faz isso é a própria promotora, que vai também falar contra o acusado no tribunal. Ela tem um prazo para fazer isso, para investigar, e ela vai pro tribunal, ela vai pro júri, eu não lembro se era um júri, eu não lembro o que que era, mas ela vai pro tribunal com o que ela tiver na mão. Ela pode pedir prazo para aumentar e estender a investigação e tudo. E é interessante como esse caso foi um precursor na Itália, porque eles identificaram o cara através de uma colheita de amostras de DNA da população inteira. Eles chegaram, eles colheram, sobre um outro pretexto, amostras de DNA da Itália toda e acabaram chegando numa conclusão. O filme é chato, eu acho que ele dramaticamente é ruim, ele é fraco, mas ele tem essa importância de contar esse caso. E foi bem interessante nesse aspecto, no aspecto jurídico mesmo, né? Eu acho que isso foi interessante. Muito legal. Quando você falou, eu pensei no caso Colline, que é um filme que eu vi também recentemente, acho que ano passado e tal. E também tem toda uma questão de julgamento, envolve passado, envolve história, que tem muito, traz um pouco dessa questão da guerra, né? Tem muitos filmes que demonstram, até no episódio sobre a Hannah Arendt, que eu fiz com a Dani ano passado, a gente falou sobre o caso do Eichmann, dos julgamentos de guerra, que daí também é um outro paranauê, né? Filmes de guerra, de Tribunal Penal Internacional, são muito interessantes também, porque eles mostram histórias, eles mostram um período que a gente não pode deixar morrer. Então, eu queria registrar também esse filme que eu gosto demais. E também voltando, porque a gente vai falando e vai lembrando, né? Voltando na questão que a gente estava falando do Pantera Negra, da questão da justiça e da vingança, queria falar de Watchmen, que para mim é um filme, você até que trouxe esse filme, e é um filme que eu não tinha me ligado nele como um filme de direito, mas que faz todo sentido, porque é justamente isso, são justiceiros que desistem da justiça. Num filme que para mim é um dos melhores da DC, que é pré-DC, né, como instituição, é um filme feito lá em 2009, um elenco fantástico, uma trilha sonora fantástica. Para mim é um dos melhores filmes de super-herói que tem, porque eles de herói não tem nada, né? Eles estão mais decepcionados com o sistema do que qualquer outra pessoa. Então, conta pra gente o que você achou desse filme, o que você pensou nele, o que você acha que ele tem a ver com direito, se ele tem menos a ver com direito, mais a ver com vingança, o que você acha? Eu gosto, assim, eu sou fãzaço de Watchmen. Assim, né, o pessoal acha que eu sou o grande fã do Zack Snyder. Eu, na realidade, não sou. Eu gosto de alguns filmes dele, mas eu acho ele um diretor por muitas vezes exagerado e até um pouco fetichista, né? Em Watchmen, inclusive, ele deixa isso bastante claro com pessoas pegando fogo, porque nesse filme acho que tem umas 5 pessoas que pegam fogo. É impressionante. Toda hora tem gente pegando fogo. Mas assim, é, algumas vezes ele erra a mão, mas eu acho que de todos os filmes do Zack Snyder, esse é indiscutivelmente o melhor.
É, porque, justamente como você falou, são justiceiros que desistem da justiça. Eles são heróis que de heróis exatamente eles não têm nada, né? Eles resolvem tudo da forma mais errada possível, tanto que existe todo um debate em torno deles sobre a criminalização dos heróis, né? E vai diferente em um caminho diferente, por exemplo, da criminalização ou das formas como tentam pegar, por exemplo, o Homem-Aranha, né? Ou os Incríveis, porque eles realmente faziam as coisas do jeito certo, entre aspas, né? Quem se incomodava era a polícia. O problema de Watchmen é que quem se incomoda é a sociedade, porque de heróis eles realmente não têm nada, né? Eles vão lá, eles são cruéis, eles torturam, eles matam, eles fazem estrago, né? Eles não se importam com o próximo, eles não têm noção de consequência, né? E justamente esse que é o grande ponto do filme. Eles são totalmente inconsequentes. Você tem, por exemplo, no Rorschach, um grande investigador, mas um cara que também, ao invés de levar o cara para a justiça, por exemplo, o culpado para a justiça, não. Ele prefere matar. Ele prefere entupir o cara de porrada até ele morrer. Vamos com calma. Não é assim que as coisas funcionam, né? Ele é tão bom investigador quanto ele é um cara sádico, na mesma medida. É a mesma coisa, por exemplo, também eu esqueci o nome do personagem, e que faz 2 anos que eu assisti o Watchmen, inclusive eu preciso ver de novo, porque eu gosto tanto desse filme, que só em 2020 eu vi esse filme 2 vezes, porque eu assisti a versão tradicional dele, de 2 horas e 40, e eu assisti a versão de 4 horas também, a estendida, que inclusive também tem dentro, porque a versão estendida, o Snyder Cut desse filme, né, o grande Snyder Cut, também tem os contos do Cargueiro Negro, que também trazem uma questão jurídica muito interessante. Só que eu não gostaria de entrar em detalhes, porque ele funciona muito bem se você assistir ele a primeira vez. Né? Não quero entrar em detalhes, mas ele também traz uma questão jurídica interessante sobre vingança, que ele também é muito inteligente. Não acho que ele funciona dentro, porque eu acho que torna o filme grande demais e cansa. Mas é muito legal. Não, isso que você falou do Rorschach é que, assim, o Watchmen se passa numa sociedade que está doente, né? Que, na verdade, é a nossa, né? Vamos combinar. E assim, o judiciário, eu tava pensando sobre isso esses dias. O judiciário só funciona porque existe é aquela coisa do contrato tácito que a gente aprende na faculdade, né? Que as pessoas, porque todo mundo confia e acredita na justiça. Se chegar um momento que as pessoas falarem assim, gente, não, mas tipo assim, o juiz vai mandar e ninguém mais vai acatar, acaba o judiciário, né? O judiciário funciona porque as pessoas implicitamente concordam que o que o juiz disser vai valer. Se as pessoas acreditar, porque, claro, impõe a força, prende, executa, tudo bem. Mas se toda uma sociedade parar de acreditar, aquilo para de fazer efeito. Isso é um contrato que a sociedade faz entre si de uma forma muito implícita. E no Watchmen é meio que assim, o judiciário não funciona mais, a sociedade aceita que isso não funciona mais. Então os próprios heróis começam a ver que não funciona eles fazerem essa ponte para levar para a justiça. Eles começam a fazer justiça com as próprias mãos porque eles acham que o sistema está mais corrompido do que qualquer outra coisa. Então, é uma discussão muito válida, porque assim, é errado do nosso ponto de vista. Mas sei lá, se a gente tivesse na pele deles, a gente não faria a mesma coisa, né? Tipo, porque é muito humano. Eles entram pelo lado de, tipo, que se dane, o lado da violência, o lado do individualismo, do egoísmo, né? Eles ficam muito egoístas ali. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, estão preocupados em se pegar geral, em fazer. Porque eles viram que o sistema não funciona. Aquele ideal do super-herói morreu. Que é a mesma ideia que o The Boys traz, né? E por que será que faz tanto sucesso o The Boys? Essa série agora, que tá na terceira temporada, que eles vieram para o Brasil e foi um escândalo, né? Tem uma das séries mais, um dos lugares mais vistos do The Boys é no Brasil. Então, eles vieram, tipo, um elenco inteiro, praticamente, o principal. Por quê? Porque traz esse lado muito humano, que eles fazem a mesma coisa que eles fazem em Watchmen. Só que o Watchmen já tem toda uma coisa bem melancólica, né? Uma filmagem bem maravilhosa, né? Eu também acho que é o melhor do Snyder. Tanto que quando começou o Batman do Robert Pattinson, eu falei, gente, esse começo é igual o Watchmen. Eles copiaram a narração, o Rorschach falando. Sempre aí no começo de Watchmen, por isso que eu falei, ih, esse Batman aí já veio para copiar a coisa que tá melhor. Mas enfim, outro assunto para outro dia. Mas eu acho que o The Boys traz isso também, dos heróis que não estão nem aí para a justiça. Eles mantêm aquela imagem de grandes heróis, ninguém ali tá nem aí para nada, todo mundo lutando por ideais totalmente egoísticos. E isso tem um apelo muito grande, né? Uma das coisas que eu mais gosto, né, do filme também do Watchmen, é que a gente não tem apenas também o Rorschach, né? A gente tem algo.
algo que vai além. A gente tem um personagem que é ainda pior, porque o Rorschach, ele só vai atrás de criminosos. Só que ele prefere entochar o cara de porrada do que levar ele à justiça. Né? Ele prefere resolver as coisas ali na hora mesmo com as próprias mãos. Só que a gente tem um personagem que é ainda pior, que é o que eu falo, é um vilão dentro de um grupo de heróis, que é o comediante. O comediante é um problema. Aquele cara é um super problema. Ele é a personificação de tudo que tem de errado possível, é o comediante. Ele representa tudo que há de pior, piores coisas. Tanto que ele a cena inicial de Watchmen é justamente alguém matando ele, né? E daí tem todo o mistério em torno e tudo mais. E você percebe mesmo que The Boys tem muita influência em Watchmen, né? E em The Boys os heróis só querem lucrar, né? Existe uma empresa por trás de tudo, né? A Vogue. Então assim, tá todo mundo só querendo lucrar e os heróis se passando por pessoas boas, quando na verdade eles preferem derrubar um avião, né? Porque é melhor derrubar o avião que viu eles fazendo coisa errada do que do que deixar do que levar as pessoas Salvar. em segurança, né? Então, do que salvar as pessoas. Então, tem justamente tudo isso. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais. É, é uma percepção diferente que a gente tem da justiça, né? Fora de filmes de tribunal. O Homelander me lembra muito o personagem do comediante mesmo. Essa questão do cara que, tipo, tem uma fachada, o comediante, o nome dele é comediante, né? Era pra ser o cara engraçado do grupo e tal. E o cara estuprava, batia, matava, agredia, roubava, não tava nem aí. E é muito Homelander. Inclusive, parabéns pro Anthony, esqueci o nome e sobrenome, porque que atuação desse homem, gente. E eu acho que são uns papéis muito difíceis, porque isso muito reais, porque trazem muito isso, né? Do ideal versus a realidade, versus o que a pessoa acaba sendo levada a fazer, porque ela, em algum momento, ela deixou de acreditar na justiça, assim. Então, eu gosto muito desse tipo de análise também, que discute o que é justiça, porque a justiça é um conceito criado. Cada estado, cada país tem um conceito de justiça. Não existem lugares que até hoje acreditam que uma mulher adúltera merece ser apedrejada até a morte. Isso para eles é justiça, né? Então, assim, a gente acha isso uma barbárie, mas em algum ponto da história, em algum momento, aquilo ali fazia sentido, né? O olho por olho. Então, as questões de justiça são muito debatíveis, digamos assim. Então, esses filmes sempre nos lembram e nos mostram e nos ajudam a ter essas reflexões, que eu gosto muito de ter essas reflexões, ainda mais questões jurídicas. E são filmes muito inteligentes, ao mesmo tempo que às vezes acabam mal. Por exemplo, o Watchmen, ninguém se dá bem naquele filme. No The Boys também. Tipo, são histórias que você vê que esse lado, eles meio que tentam dizer assim, ó, tá legal, você pode desacreditar de tudo, mas assim, o teu futuro não vai ser muito feliz, não vai dar muito certo. Mas tá aí para você se quiser seguir. E assim, tem justamente todos esses elementos, né? De que talvez essa justiça com as próprias mãos realmente não leve a nada. Às vezes é que assim, é difícil você ficar entre o limiar entre judicializar a situação ou você poder resolver tudo ali com as suas próprias mãos de uma vez só, sabe? Uma outra série que também traz um conceito interessante de justiça, né? Que debate isso bem e que tem alguns momentos bastante marcantes é Hunters. Eu não sei se você já assistiu, que é a série da Amazon Prime sobre um grupo de judeus que vai atrás de nazistas na América, nos anos 70, né? Enquanto tem uma grande conspiração acontecendo por trás. Você tem alguns momentos ali onde você se questiona, será que vale mais a pena judicializar? Mas, diante de tudo que a série apresenta, é uma das raras ocasiões que eu falo, não, é melhor não. Porque a situação daquela série é tão complicada, que eles estão tão infiltrados, que se você tentar judicializar, as coisas só vão ficar piores. É ainda capaz deles se darem mal. É, É interessante isso, né? Você falou de uma série, eu lembrei de outra, que é aquela Anatomia de um Escândalo, que é uma minissérie inglesa que ela adapta um livro. E eles trazem muito essa questão também do consentimento, do que é legal, o que é ilícito, bem essa discussão do que é justiça, o que tá. É o cara que é estuprado, mas ele não acredita que é estupro, a menina acha que é, então que ponto que tá o consentimento? É uma série que não te dá respostas. Ela, tipo assim, é justo, o julgamento foi justo, não foi justo, a prova tá certa, não tá, eles só jogam. E tem uma filmagem maravilhosa, muito bem feita ali no tribunal, de todas as questões, mas ele também procura deixar para você, assim, tipo, você discute, você pensa, você analisa, eles se dão uma resposta, mas assim, se a resposta é a melhor,
às vezes não é. Porque justiça não quer dizer que vai ser justiça para todos os envolvidos, né? É a situação melhor, é a melhor decisão para uma situação muito complexa. Às vezes é muito claro, é muito nítido, mas outras não. Então eu gosto também quando eles trazem esses vieses assim da justiça, das situações, que às vezes você pende para torcer para uma parte, depois você torce para outra, e chega no final você não sabe mais para quem você está torcendo, se está justo, se não está. Então eu gosto dessa ambiguidade também. Claro, não dá para ser sempre ambíguo, né? Mas assim, algumas questões que trazem essa ambiguidade para justamente gerar essas discussões. Como é o episódio do Black Mirror, o White Bear, que é um episódio para mim que, né, traz muito essa discussão do limite do que é justiça e o que é vingança. Até onde você está fazendo justiça, até onde você ultrapassa esse limite e você está castigando a pessoa, até onde ela pagou pelo crime dela e até onde você já está cometendo um crime contra ela. Para mim, essa é um dos episódios que mais me fez refletir e é muito essa questão forte entre justiça e vingança, porque acho que de todos esses filmes que a gente está falando, o grande limiar é esse, até onde é justiça, até onde é vingança. Spider-Head, inclusive, tenta trazer algo mais ou menos nesse mesmo sentido, né, de Black Mirror. Só que Spider-Head não chega, acho que talvez nem aos pés do que o Black Mirror conseguiu debater, né, toda a discussão. Spider-Head, inclusive, precisava ter tomado, assim, precisava ter tomado muito mais café para ficar forte, né, precisava ter, assim, se alimentado muito melhor para chegar no nível de Black Mirror, inclusive porque é um filme que é muito comparado, né? E assim, eu até digo, não à toa é muito comparado, porque ele tem uma atmosfera realmente muito parecida, apesar de que eu ainda acho que Black Mirror tem uma produção, eu não gosto de comparar assim, né? Porque daí parece que Black Mirror desenvolveu a ficção científica, né? Não existia ficção científica antes de Black Mirror. Então, hoje em dia, qualquer coisa ficção científica, é muito Black Mirror. Não, Black Mirror é muito ficção científica. É o contrário. Mas Spider-Head até dá pra fazer essa comparação porque tem um estilo muito parecido. O estilo episódico, antológico, né? Mas não funciona tão bem. Mas ele também tenta trazer um debate, até onde vai o limite com a vingança, né? E me lembrou do Risco Duplo, que é um outro filme que acontece isso também, que é um filme com a Ashley Judd. A Ashley Judd, inclusive, tem vários filmes dos anos 90, começando nos 2000, que trazem questões jurídicas. E o risco duplo, o Double Jeopardy, é um conceito jurídico nos Estados Unidos que não existe no Brasil. Então, assim, existe, mas não é da mesma forma. Ela é condenada por matar o marido dela, e daí, no final, tipo, você descobre que o marido estava vivo. Então, assim, ela, em tese, ela poderia matar o marido de novo, porque ela não, ela, digamos, já foi condenada pela morte dele. Então, agora o cara tá vivo, então ela pode fazer o que ela quiser. E daí isso favorece a narrativa, né? Porque começa a perseguição entre os dois, ele tem um advogado. É bem legal o filme, mas assim, é uma pira jurídica que eles usam para fazer um super plot twist no final, que eu não vou contar. Mas assim, aqui não existe isso. Se você condenar pela morte de alguém e a pessoa aparece viva, meu, vai ser outra coisa se você matar a pessoa daí. Vai ser, tipo, vai ser um outro rolê, entendeu? E eles usam isso nos Estados Unidos para meio que, você já foi condenado por isso, agora tá tranquilo. Mas é um mecanismo jurídico que eles usam a favor da narrativa para dar um plot twist também. Isso eu acho legal, porque é aquilo que eu falei, a gente não precisa entender exatamente, porque senão a gente vai falar, não, mas isso não faz sentido nenhum. É para dar o plot twist, é para fazer contar aquele final explosivo, que a gente vai ficar querendo pensar. E falando em explosivo, eu quero já caminhando para o final, assim, eu até vou, né, passar para o Henrique falar de algum filme que faltou, o que ele quer contar mais, mas eu quero terminar a minha parte com um filme que eu amo e que tem uma das melhores cenas jurídicas do cinema, para mim, que é Questão de Honra, Tom Cruise, Demi Moore e Jack Nicholson. Porque o Jack Nicholson aparece pouquíssimo no filme, e é um filme que, para mim, explica muito o que é obediência hierárquica, que é um conceito do direito penal, que é quando a pessoa comete um crime, digamos assim, porque ela foi mandada por um superior hierárquico, ela não tinha como não fazer. Né? Ali numa questão dentro de um contexto militar, né? E o cara mata um colega, e o Tom Cruise e a Demi Moore vêm defendê-lo, e o chefe da base lá é o Jack Nicholson. E tem toda uma coisa de querer abafar algo que aconteceu dentro da base, e tem uma cena antológica, tal qual o Perfume de Mulher tem uma cena antológica também do Al Pacino falando para todo mundo ali. Essa cena da Questão de Honra, que é o Tom Cruise e o Jack Nicholson, um diálogo que para mim é uma das melhores cenas de tribunal e de justiça ali que vai tendo, porque também tem esse limite do que é justiça, né? Quem que tá certo, porque cada um tem a sua verdade, cada um acha que tá certo. Então eu queria encerrar a minha parte aqui falando disso, porque eu acho que merece muito quem não assistiu Questão de Honra assista. Tom Cruise tem muitos filmes sérios, né, que não são só filmes de ação, como se ação é sério, mas assim, tem muitos filmes de drama e outros estilos de filme que são
excelentes. Então, assim, procurem a filmografia deles, vocês não vão se arrepender. E você, Henrique, que mais que você acha que faltou aqui? Que mais você quer falar? Algum filme que você acha que o pessoal deve colocar a play hoje? Sobre só complementando ainda algo que eu me lembrei sobre esse negócio do plot twist que vem a favor da narrativa, eu mencionei Agatha Christie, eu não poderia deixar de mencionar a Testemunha de Acusação, que é baseado num conto da Agatha Christie, que é fantástico, é um dos maiores contos que eu já li, é genial, e o filme do Billy Wilder, que é um dos maiores diretores, né, que já, né, dos maiores diretores do cinema, ele além de conseguir é, é, ele, além de adaptar muito bem o conto da Agatha Christie, ele faz algo que, no final que te dá uma surpresa extra, que não tem no conto dela, e que surpreende justamente mesmo aqueles que já leram o conto. Para ele, justamente você ter uma surpresa a mais. Então, pode ler o conto e pode ver o filme, porque você vai ter plot twist de sobra. E o filme dele é uma das coisas mais brilhantes que eu já vi. É genial. É genial. E você também tem nesse quesito, né, do Billy Wilder, você também tem Pacto de Sangue, que trabalha isso muito bem. Aliás, os 4 filmes que eu assisti do Billy Wilder trabalham isso bem. Você também tem Crepúsculo dos Deuses, A Montanha dos Sete Abutres, todos trabalham isso bem. Só repassando, então, e citando alguns poucos filmes que eu acho que todo mundo deveria assistir porque são muito, muito bons. E prometo que serei muito sucinto, mas só como para deixar como dica mesmo, né? O Exorcismo de Emily Rose, que trabalha terror e drama de tribunal. Tese sobre um homicídio, que trabalha muito bem e com muita verossimilhança o ambiente acadêmico. É muito interessante isso. Instinto Materno, um, um drama romeno que é excepcional. Minamata, que trabalha a questão de poluição, direito e os danos que causa para uma sociedade. É, e E você também tem, por fim, um que eu gosto muito do Clint Eastwood, que é o caso Richard Jewell, que você trabalha com o sistema, com o ordenamento jurídico inquisitório e que toma, como é que é o nome? Toma uma pessoa como culpada e persegue ela judicialmente até onde consegue, né? E é um grande filme, é um filme brilhante. Eu já assisti umas 3 vezes, eu amo esse filme do Clint, que inclusive a Cat Bates foi indicada ao Oscar até por ele. Nossa, você falou, eu lembrei de outro. Não dá... Gente, filmes jurídicos tem muito, porque é um tema que a galera adora. Eu lembrei só porque a minha dica final, então, é o FBI contra a Billie Holiday, que também é isso. A Billie Holiday começou a denunciar através das músicas dela. Tinha uma música chamada Strange Fruit, que ela denunciava o que estavam fazendo com os negros nos Estados Unidos, que eles estavam matando, queimando, horroroso. E ela ia cantar no norte, que, né, era mais branco, entre aspas, e ela queria cantar essa música e denunciar o que estava sendo feito. E o FBI começou a perseguir ela, que ela não podia cantar essa música. Então, assim, tinha um cara no FBI que estava em todos os shows dela. Ele passou anos da vida dela, tipo, meio que convivendo com ela. E o filme é contado de uma forma que a gente nunca sabe o que ela está dizendo nessa música. Até o fim do filme, quando ela consegue cantar a música inteira pra gente, a gente entende toda a perseguição, entende que era o próprio Estados Unidos tentando abafar uma coisa que estava acontecendo e que eles não queriam, não estavam se envolvendo, que era esse linchamento dos corpos negros, dos negros e dos corpos, né? Porque não só matavam, mas depois continuavam linchando o corpo morto. Então é um filme que mostra muito o sistema, o FBI, né? Uma instituição jurídica, uma instituição de policial perseguindo uma cidadã porque ela estava apresentando algo, contando algo que estava acontecendo. Então, é um lado meio negro ali da justiça, que também se fazia meio de morta nessa situação, e que é muito bonito e conta a história dessa mulher que foi muito forte, e ela é interpretada pela Andra Day, que é uma cantora, uma atriz, ela que canta de fato as músicas. Então, fica a minha dica final para a gente encerrar esse episódio sobre filmes jurídicos. A gente vai ainda falar um pouquinho mais sobre eles no Instagram. Quem quiser mandar sugestão, acha que faltou alguma coisa, manda para a gente. Com certeza faltou. E eu quero agradecer demais, Henrique, que esteve aqui presente com a gente hoje, quase 1 hora aqui falando de cinema, de filme jurídico, falando de tribunal, desse tema que a gente gosta tanto, e te convidar para voltar para a gente falar de outros temas, porque foi um prazer ter você aqui comigo nesse episódio. Muito obrigado de coração pelo convite. Eu tô muito honrado, eu tô muito feliz, eu tô, eu tô muito honrado de verdade de ter participado aqui. Muito obrigado de verdade pelo convite. Eu amo falar de filme jurídico, eu adoro trabalhar cinema e direito. E sigam o Henrique lá no Cine Olhar, ele está sempre trazendo muitas dicas maravilhosas para a gente, então não percam, acompanhem, salvem tudo para assistir.
E a gente se vê semana que vem com mais cinema, com mais reflexões, com mais convidados muito especiais. Tá bom, pessoal? Um beijo para todo mundo e até!